estamos reunidos, Senhor, com alegria de poder celebrar. Jesus Cristo está no meio de nós. Aleluia, vamos juntos cantar. Ressuscitou, está vivo, Senhor. Ressuscitou, está vivo, Senhor. Ressuscitou, está vivo, Senhor. Ressuscitou, está vivo, Senhor. A Deus Pai toda honra e louvor, pois seu Filho por nós entregou, imolou-se em total doação. Nossa vida Jesus libertou. Ressuscitou, está vivo, Senhor. Ressuscitou, está vivo, Senhor. Ressuscitou, está vivo, Senhor. Ressuscitou, está vivo, Senhor. Aleluia! Com imensa alegria celebramos a ressurreição de Jesus, mistério central de nossa fé. Ele nos convida a caminhar rumo à vida nova, a professar a fé e nos fortalecer a salvação e a vida eterna, na certeza da vitória da vida sobre a morte, do amor sobre o ódio, do bem sobre o mal, da verdade sobre a mentira e da luz sobre as trevas. Viver no amor do ressuscitado, defender a vida do ser humano, sua dignidade, sua paz e felicidade, e cuidar da nossa casa comum e da ecologia integral. Eis a nossa missão. Rezemos pelos nossos irmãos falecidos: Paulo César Melo, falecido ontem, Wander Soares da Silva, e em ação de graças pela vida de Samuel Santana Amora. Amados irmãos e irmãs, uma boa tarde para todos. Sejam bem-vindos. Temos pessoas aqui de Cachoeira do Campo, paróquia Nossa Senhora Nazaré, Anice também, né? Lá da paróquia São Silvestre, que trabalhou com a gente lá como liderança pastoral, também como funcionária da paróquia, de Teixeiras também. Vamos cantar um Seja Bem-vindo para acolher a todos na celebração? Seja bem-vindo, Lelê. Seja bem-vindo, Ará. Paz e bem pra você. E veio participar. Paz e bem pra você. E veio participar. Irmãos e irmãs, com alegria na fé reunidos, invoquemos o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos dá a plenitude da alegria e da paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, iniciamos hoje a caminhada pascal, domingo da Páscoa, da ressurreição do Senhor Jesus. Para a gente fazer bem esse caminho pascal, somos convidados neste momento a revisar a nossa consciência e pedir o perdão de Deus pelos nossos pecados. Inclinemos nossa cabeça, revisando a nossa consciência. Arrependidos, imploremos o perdão de Deus cantando. Senhor, nossa paz, tende piedade, piedade de nós. Toda a igreja cantando.
Pai misericordioso, cheio de ternura e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Na alegria da Páscoa, da ressurreição do Senhor, cantemos a Deus o hino do Glória. Oremos. Cada um coloque diante do altar a sua intenção pessoal, seu agradecimento ou necessidade. Ó Deus, no dia de hoje, por vosso Filho vencedor da morte, nos abristes as portas da vida eterna. Concedei que, celebrando a solenidade da sua ressurreição, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus. Ele andou por toda com Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus nos constitui juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus
recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora eu diga: eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, nossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis e também com ele revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai cristãos afinal, salve ao vítima pascal, Cordeiro inocente, ó Cristo,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saiu então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos o domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor Jesus. Celebramos a missa do dia da Páscoa. Ontem celebramos a Vigília Pascal, que é uma síntese de toda a história da salvação. Quem pôde acompanhar, seja presencialmente ou também acompanhando através das transmissões, vocês podem perceber que os textos sagrados percorrem desde a criação até o Novo Testamento, que fala da nova criação que é feita em Cristo Jesus. Nossa paróquia ontem foi agraciada com 4 novos cristãos católicos batizados, catecúmenos. São jovens e adultos que não eram batizados, que fizeram toda a preparação e ontem receberam. É um presente da igreja para a igreja, um presente também para o mundo. E tinha um quinto, que é o doutor Daniel, que é médico, e ele fez toda a caminhada em nossa paróquia, mas foi batizado, crismado lá na terra dele, juntinho da família dele. Então, é um presente de Páscoa que nós recebemos no dia de ontem já. E 30 adultos foram crismados ontem também, confirmados na fé. Então a Páscoa, esse tempo bonito, a igreja até sempre orienta que dentro do possível, na Vigília Pascal, tenhamos pelo menos um batismo, para valorizar toda a liturgia batismal. Ontem estávamos lá, nossa coordenadora trouxe o Ciro Pascal, que foi abençoado ontem. Ela pôde acompanhar a riqueza que é a liturgia da Vigília. E hoje celebramos o domingo da Páscoa. Lá na matriz celebramos 5 horas da manhã, fazendo igualzinho Maria Madalena, né? Bem de madrugada ao túmulo, né? Para fazer todo o ritual que os judeus faziam. Esse hábito que a gente tem de visitar o túmulo, os judeus têm isso com muito mais, tinham isso com muito mais profundidade do que nós. E era comum já no primeiro dia após o sepultamento ir até o túmulo para também fazer todo o ritual, né? Colocava-se perfumes também. A gente oferece flores, né? Nossa cultura mais é flor, faz coroa de flores. Dia de finados também coloca uma flor lá. Os judeus, eles também faziam esse gesto de ir ao túmulo. E ela foi de madrugada, quando ainda estava escuro. Esse estar escuro significa que ainda estava vivendo a dor. Quando a gente perde uma pessoa, a gente não vive o luto, e a gente fica muito triste,
Tem alguns que às vezes até revoltam contra Deus. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus tirou aquela pessoa que a gente gosta tanto? Tem uns que até falam assim: por que os ruins não morrem? Fica aí, os bons, os justos morrem, né? Então a escuridão significa também a dor do luto, não o entendimento da morte de Jesus. Ela vai, chega lá, e o que ela vê? Ela vê o túmulo vazio, viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo, e ela foi correndo para encontrar Simão Pedro e fala, e o outro discípulo, não diz o nome dele aqui, mas pelo conjunto da obra é João, que fala que é o discípulo amado. João, que está lá na hora da ceia, quando Jesus fala que um dos 12 irá trair, e apontar um sinal para João perguntar quem era. E aí Jesus fala: aquele que eu dei o pão, né, molhar e dar, é esse que vai me trair. João também, quando Jesus está para morrer, ele olha, vê sua mãe, e o único discípulo que está ali diante é ele. Ele fala: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Tem alguns que falam assim: ah, Maria teve outros filhos. Tem uns que defendem essa tese, né? Se tivesse outros filhos, Jesus não daria a João a missão de cuidar da mãe dele, né? Porque quando morre alguém da família, um outro assume, seja um filho ou um sobrinho. Então Jesus escolhe João para cuidar também da sua mãe Maria. Então fala que é o discípulo amado. E quando eles recebem a notícia de que retiraram a pedra, eles vão lá, vão para constatar se realmente era verdade. Mas é interessante que eles vão correndo, fala que os dois correm juntos, mas o outro discípulo chega primeiro. Pedro era uma pessoa já mais madura, né? Quando a gente chega numa certa idade, o vigor já não é mais o mesmo. Pode sair junto, mas dificilmente vai chegar junto, né? Eu, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, subia morro rindo, né? Hoje você sobe tandenciando. Fizemos a Via Sacra lá no bairro Santa Teresa. Eu puxava assim um canto bem forte, mas qual era a estratégia que tinha? Tinha que andar devagar, porque se anda rápido, ou você cansa ou perde o fôlego, uma das duas coisas. Quando a gente está novo, tem mais gás, então ele chega primeiro. Um outro ponto interessante é que ele chega primeiro, mas não entra. As crianças que estão hoje, talvez não, pode ser que um dia vê, mas quando era família numerosa, não era comum os mais velhos cuidar dos mais novos, e os mais novos respeitavam os mais velhos, eles fossem pais mesmo, né? Tanto é que é muito comum os irmãos mais velhos serem padrinhos dos mais novos. Nessa Semana Santa, meus dois irmãos vieram, os dois são meus padrinhos. Na minha época tinha padrinho de primeira comunhão, hoje não tem, mas tinha também. Então, um é de primeira comunhão, outro de Cristo. Então é muito comum os mais velhos ter autoridade sobre os mais velhos, os mais novos. Então João, ele respeita também a autoridade de Pedro, porque Jesus, antes de morrer, já tinha dito para João, para Pedro, né? Aquele discurso já preparando: farei de vocês pescadores de homens. Tinha um diálogo jamais com Pedro. Tiago, Pedro e João, não, André, Tiago, João e Pedro, geralmente os momentos mais decisivos estavam com Jesus. Então aqui está implícito que João reconhece que Jesus tem precedência, que Pedro tem precedência, por isso que ele não entra. Mas fala que Pedro entra, vê as faixas de linho deitadas no chão, o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado em lugar à parte. Parece coisa assim sem importância, mas aqui tem uns detalhes que é muito interessante. Dentro da cultura judaica, quando o homem que está na mesa, por exemplo, o Senhor, ele sai da mesa, se ele deixa o pano dobrado, é porque ele vai voltar para a mesa. Aqui está implícito que Jesus não foi tirado, o corpo não foi roubado, porque ele vai voltar.
São os detalhes que às vezes as pessoas não dão conta disso aqui, né? É o sinal que ele deixa: olha, ninguém me roubou, ninguém tirou meu corpo, eu vou voltar, vocês vão encontrar comigo. Tanto é que Pedro não entende isso, mas João entende, porque fala assim: então, depois que Pedro entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Por que ele acreditou? Porque ele viu que os panos estavam dobrados, não estavam assim bagunçados. Quando um bandido entra, ele não deixa a casa arrumada, ele deixa bagunçado, né? Ele deixa lá, pega tudo arrumadinho, deixa ali, né? Não, deixa eu pegar só isso aqui, ele bagunça tudo, né? É uma prova de que o corpo de Jesus não foi roubado, que ele ressuscitou. O sudário, que é uma relíquia que a nossa igreja tem, e que a ciência até hoje estuda, né? Há um grupo, é falso, é da Idade Média, foi criado. Aí depois vem um outro grupo, não é da Idade Média não, isso é anterior à Idade Média. E quanto mais eles estudam o sudário que enrolou o corpo de Jesus, mais a ciência fica sem respostas. Quanto mais mexe, mais pergunta aparece. O padre Quevedo, que foi um grande parapsicólogo, e às vezes assustava o povo, porque ele falava como padre, ele falava como cientista. O cientista não estuda o objeto como dado de fé, ele olha para o objeto como dado de estudo mesmo, ele olha com olhar clínico, de ciência. Ele fez parte do grupo que estudou o sudário. Ele disse que dentre os cientistas tinha um lá que se dizia ateu. E ele disse assim: agora sim, eu vou derrubar essa farsa da Igreja Católica, esse pano que a senhora que enrolou Jesus, isso não é nada, isso é inventação de moda, isso é para enganar as pessoas. Eu vou agora desmascarar a igreja. Resultado: esse cientista que falou que iria desmascarar a igreja passou a ter fé, passou a ser cristão católico. Então é uma relíquia que nós temos hoje. E é interessante agora com essa inteligência, né, que não é mais humana, é humana e não é, porque essa inteligência artificial ela é feita por humano, né? Ela não foi vinda do alto, mas com esses avanços tecnológicos hoje consegue, a partir do sudário, do rosto que está ali, criar o verdadeiro rosto de Jesus, né? O mais autêntico, o real mesmo, né? Então a ciência ela está confirmando muitas coisas que a igreja sempre defendeu, que aquele pano realmente enrolou o corpo de Jesus. Tanto é que a igreja nunca teve medo de ciência, nunca, porque ela ajuda a ter uma fé mais clara, né? Ajuda a tirar os excessos também, tirar aquelas crendices que muita gente faz aí, não é falando mal de outras igrejas, mas um dia eu vi um pregador falando aí: se eu estou suando, eu vou passar aqui uma toalha e entrego para você que é suor abençoado, o suor do apóstolo, né? Isso é pura idolatria, né? Suor, suor não tem nada de transcendental, né? Tem gente que acredita, mas não acredita que o sudário realmente foi uma marca vinda do alto, né? Mas acredita numa toalha que o cara passa assim. E o pior ainda é que eu vi o testemunho do outro falando assim: é verdade, eu peguei dessa toalha e passei, eu estava com uma dívida lá no banco, eu passei na maçaneta, minha dívida desapareceu. Eu falei: você é caso de polícia. Eu falei: o cara já confessou que está com a dívida e que passou lá e resolveu as dívidas. E tem gente que acredita. A igreja católica não fica entrando nessa armadilha, não. Tudo que aparece ela estuda. Se alguém fala assim: Nossa Senhora está aparecendo um monte, não sei das contas, primeira coisa é duvidar. Parte do princípio. Por que se ela aparece, né? Uma vez uma pessoa falava que não só está aparecendo para ela, mandou uma carta para o Vaticano. Olha só, ele mandou a carta dizendo: estou mandando essa carta porque eu fui conversar com o padre, falou que eu estou vendo Nossa Senhora, o padre mandou eu criar vergonha na cara e não vai me acompanhar não. O que vocês me orientam? E a mulher falou assim: o que vocês me orientam? Aí a carta veio assim: se o padre não te acompanha, escolhe o outro. Quem foi escolhido para acompanhar a mulher? Fui eu.
um livrão assim, que ela anotava as mensagens de Nossa Senhora. Entrega esse caderno, deixa eu ler isso aqui. Li todas as mensagens, mais de uma mensagem. Eu falei assim: agora eu vou te dar o seguinte conselho, já que você me escolheu para te acompanhar, não escreve nem mais uma linha, não escreve. E esse caderno seu deixa comigo, porque você já escreveu N mensagens e você não viveu nada do que você escreveu. Antes de pedir que o mundo viva, viva você. Porque eram umas indiretas que ela escrevia para a família dela, para a irmã dela, para os mais próximos, né? Usando Nossa Senhora para enganar a família, né? Tem gente que às vezes fala que é um discurso que veio do alto, mas é discurso que vem de dentro mesmo, das ideias, dos desejos, das alucinações também, né? Daquelas neuroses que às vezes habitam em nós. Então, a ressurreição não foi algo fácil, não, porque imagina só, um dia depois já tudo está vazio, o pão está arrumadinho. Foi gradualmente. Nós vamos agora, nessa oitava de Páscoa, ver diversos relatos de aparições para Jesus. O próprio Tomé, para ele acreditar, se eu não fizer experiência, se eu não tocar, se eu não ver, eu não vou acreditar. Eu acredito também que se nós estivéssemos lá, se eu não ver Jesus, se eu não conversar com ele, se eu não pegar na mão dele, eu não vou acreditar. Porque o ser humano tem necessidade de tocar, né? Se eu não tocar, se eu não pegar, eu não acredito. O negócio é da minha mente. Eu estou vendo coisas, né? Pisco os olhos lá, tenta ver de novo, estou vendo a mesma coisa. A gente não fica duvidando assim. E duvidar não é uma coisa ruim, não, porque a dúvida faz a gente buscar a verdade, né? É interessante isso. Todo aquele que duvida, mas que encara a dúvida para buscar a resposta, encontra a resposta. O seminarista que pregou o sermão do descendimento, eu conversei com ele, porque quando seminarista, eu descobri um cálice lá no seminário, um cálice desmontado. Não vou contar a história toda, porque ela é longa. A gente montava o cálice, no outro dia o cálice estava desmontado. Do nada. E nós tínhamos convidado um padre para celebrar a missa. Imagina um cálice bonito, todo montadinho, com peças delicadíssimas. Levava, montava no dia da missa. Quando chegava lá, deixava tudo arrumadinho, que estava aqui. Chegava lá, está tudo desmontado, tudo, as pecinhas. Todo mundo começa a assustar, né? Assombração, está desmontando isso. E aí começa. Por 2 vezes. Aí um dia, o padre que ia celebrar na missa disse assim: monta esse cálice, mas eu não quero celebrar nele. Convide o padre fulano de tal para celebrar nesse cálice. Montamos o cálice. E aí no dia da missa o cálice estava de pé. Não vou contar o restante, não, que eu descobri o restante agora essa semana, que eu falei assim: engraçado, tem treta nesse negócio. Eu acho que esse cálice pertenceu a algum padre, esse padre vai ver que era brigado com outro padre, porque até depois que o cara morre, se o mal, se não desligar o mal aqui, não desliga depois, né? Olha só que coisa, né? Aí já rezei já umas missas já para esses 2 padres, para eles fazerem as partes, senão nenhum dos 2 vai chegar no céu. Passaram aqui, mas não entenderam como que é importante o perdão. Então, a ressurreição é um processo. Se tem coisas normais que a gente explica naturalmente, é difícil explicar, imagina aquilo que só Deus pode fazer, que é de um corpo realmente morto, maltratado, espancado, ressuscitar. Então, a ressurreição é um dado de fé, mas é uma coisa concreta, não é uma inventação de moda. A ressurreição de Jesus é a prova de que nele também nós vamos ressuscitar. Nós vamos ter um corpo glorioso, que Jesus fala. Lá seremos como anjos. Aqui nós somos humanos, né? Mas lá seremos como anjos, seres espirituais. Mas para ser do alto, temos que passar pela terra. São Paulo dizendo aqui, para a gente se esforçar para alcançar coisas do alto, onde está Cristo. Aspirai as coisas celestes, não as coisas terrestres. As coisas da terra passam, né? Passam. O que fica não é nada do que eu adquiro. Tudo que eu adquiro vai embora, né? Se eu adquiro uma casa, quando eu morro, tenho que fazer inventário. Se eu sou casado, fica para os filhos brigar um carro, né? Se tem uma conta no banco, aquele dinheiro
Se eu não conseguir acabar com ele, alguém vai acabar para mim. Roupa, o que fica? Somente o bem que nós fazemos que fica. Somente isso. Somente aquilo que eu faço para o outro que permanece. Buscar os bens do alto é isso. Não é buscar coisas em causas próprias, mas fazer o bem para que a gente possa estar onde Jesus esteve. Porque São Pedro dizendo aqui, Jesus passou por toda parte fazendo bem. Fazendo bem. Uma vez eu cheguei num lugar, tinha conhecido o senhor de muito tempo lá, e eu falei assim para um jovem, aqui que mora fulano de tal? Sim, é ele mesmo, e nós gostamos muito dele. Aí começou a descrever o homem para mim, um homem bom, um homem assim, tá. Aí eu falei, sim, onde que ele mora? Ele já morreu há 10 anos. Achei interessante que ele falou, ele é um homem bom, nós gostamos dele. Ele falou assim, ele era um homem bom, nós gostamos dele. A bondade que aquele homem fez, o homem foi e a bondade ficou. Então, buscar as coisas do alto é isso. Buscar Deus, fazer o bem, para que a gente possa estar onde o Senhor está. Então pensamos que nessa Páscoa a gente consiga fazer esse caminho de cultivar os valores do alto, os valores celestes, e que ao buscarmos o Cristo, possamos também comunicá-lo aos nossos irmãos e irmãs. E assim como já dizia São Paulo, se em Cristo morremos, nele também todos ressuscitaremos. Então agora um instantezinho de silêncio, para que a gente também agradeça a Deus pela ressurreição do Senhor, e que nós também possamos comunicar aos outros a alegria do Cristo ressuscitado, como fez Maria Madalena. Irmãos e irmãs, professemos a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, vamos apresentar a Deus as nossas preces. Ouvi-no, Senhor da vida. Ouvindo, Senhor da vida. Senhor bondoso, olhai com carinho pela vossa igreja, sustentai nossos pastores para que testemunhem e anunciem a ressurreição de Jesus, com fé, amor e alegria. Rezemos. Ouvindo, Senhor da vida. Pai clemente, impulsionados pela Páscoa da ressurreição, possamos nesse ano jubilar da esperança, viver seguindo os ensinamentos de Jesus, levando alegria e amor aos que necessitam. Rezemos. Ouvindo, Senhor da vida. Senhor, guiai aos nossos governantes, que amparados por vossa sabedoria, saibam zelar e cumprir com êxito seu trabalho. Rezemos. Ouvindo, Senhor da vida. Senhor misericordioso, que todos os cristãos, vivenciando as alegrias pascais, possam renunciar seus interesses pessoais, buscando na solidariedade construir um mundo mais fraterno. Rezemos. Ouvindo, Senhor da vida. Senhor, luz que resplandece nas trevas, iluminai a nossa vida e guiai-nos em vossos caminhos. Rezemos. Ouvindo, Senhor da vida. Senhor da vida, acolhei as preces que apresentamos,
também os clamores do povo e as intenções que trazemos no coração, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai misericordioso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, o sacrifício pelo qual a vossa Igreja, de modo maravilhoso, renasce e se alimenta, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever é a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-nos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a nossa morte, ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam hino a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus do universo, Santo é o Senhor, o céu e a terra proclamam vossa glória, Hosana nas alturas, Hosana ao Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana ao Senhor, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons,
estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo Papa Francisco, com o nosso Bispo Ayrton, e todos que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, sobretudo os que pedem nossas orações, os nossos visitantes, de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e eleva a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo André, Sebastião e todos os santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos, vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos, de toda a vossa família. Nós oferecemos também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água e pelo Espírito Santo, concedendo-lhe a remissão de todos os pecados. Dai-nos aos nossos dias a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna, acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Do mês, na véspera de sua paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos veneráveis, elevou os olhos ao céu, a vós, Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou este precioso cálice, suas mãos veneráveis, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé para a salvação do mundo. Paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também o vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura, santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Paulo César Melo, Wander Soares da Silva, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que confiamos a vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor, por ele não cessar de criar, santificar, vivificar, abençoar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, aleluia. Amém, amém, aleluia. Amém, amém, aleluia, amém, aleluia. Amém, amém, aleluia, amém, aleluia. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, com amor e confiança, rezemos: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai, agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo, livrai-nos por este vosso santíssimo corpo e sangue dos nossos pecados e todo mal, dai-nos cumprir sempre a vossa vontade, jamais separar-nos de vós. Felizes os convidados para ser do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha casa, mas dizer vossa palavra e silencial. Que o corpo e o sangue de Cristo guardem a todos para a vida eterna. Amém. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar. Deus sem comida e bebida para nos salvar. Quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos do nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós
Oremos. Deus de bondade, que renovastes vossa igreja pelos mistérios pascais, concedei-nos vossa constante proteção e conduzei-nos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A procissão aqui vai até Teixeira, Zé Pedro? Desce a escadaria e sobe aqui ou desce aqui e sobe? Não, desce a escadaria e sobe no morro. Exatamente. É 2 minutos e meio. 2 minutos e meio. Uma música. Tá? Então, pessoal, que hoje lá a primeira procissão foi 1h30. Andei para a semana inteira. Pois é, essa semana nós tivemos que andar, né? Ia para São Pedro, depois trazia a imagem de volta, ia para Santíssima Trindade. Fomos para o Baixo Santa Teresa, parece que já estava escalando o pico do Everest, descia, subindo. Pois é. Então nós vamos fazer essa breve procissão e chegando aqui a gente dá a bênção final do Santíssimo Sacramento. Podemos cantar um canto com isso?
ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Acolhe nosso coração, Senhor. Assim como antecipa agora e sempre. Contigo, decidi para sempre servir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes falar e não dar nem resposta. Eu pensei na tu responder-me longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Na vida contigo, decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também vós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz e em nossas vidas. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim. Que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai.
pobres, a esperança que é deles. Eu não quis ser escrava de um poder que retrai. Por onde formos também vós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz e em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, semeei consciência nos caminhos do povo, pois o Pai quis assim. Traumas, enfrentei prepotência dos que temem o novo, qual perigo sem fim. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz e em nossas vidas. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama, no que resiste Cristo.
Cantemos tão sublime sacramento. dos céus destes o pão, aleluia, que contém todo sabor, aleluia. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Olhando para Jesus, o Santíssimo Sacramento, vocês repetem comigo: possa meu ser, Senhor da vida, Possa meu ser, Senhor da vida, ser tocado pela Tua presença, possa meu ser, Senhor da vida, possa meu ser, Senhor da vida, ser tocado pela Tua paz, possa meu coração, meu bem-amado, ser tomado pela Tua compaixão, possa meu coração, meu bem-amado, ser tomado pela Tua misericórdia. Agora vamos receber a bênção do Santíssimo Sacramento, que esta bênção se estenda a todas as nossas famílias, sobre aqueles irmãos e irmãs mais necessitados, sobretudo os idosos, enfermos, os que se encontram nos lares e nos leitos dos hospitais. Que o Cristo ressuscitado nos ajude também a sermos sinais de vida e esperança junto aos nossos irmãos e irmãs com os quais nós nos encontramos. Deus vos abençoe. Amém. Deus vos proteja. Amém. Deus vos ilumine. Amém. Deus vos dê a paz. Amém. Viva Jesus ressuscitado! Amém.
Pode sentar-se um instantezinho. Uma bênção, nós concluímos também a Semana Santa aqui na comunidade. Nós queremos também agradecer a todos aqueles que se empenharam para que esses dias pudessem acontecer. Alguns irmãos e irmãs nossos estão viajando, que essa bênção também chegue até eles, para que possam retornar em paz, né? E nós temos que agradecer muito, porque as previsões do tempo eram as mais assustadoras para a nossa região, né? Se a gente fosse olhar as previsões, ninguém ia sair de casa, né? Porque realmente era uma coisa, não que foi mentirosa, porque previsão é isso, você prevê, mas nem sempre aquilo que prevê acontece. Uma mudançazinha pode mudar tudo. E mudou para que a gente pudesse celebrar, né? Eu falava com os padres na sexta-feira, olha, até sexta-feira o primeiro tempo não atrapalha ninguém, né, gente? Porque o que vem de Deus não é nada para atrapalhar. Mas até então, tudo que aconteceu não atrapalhou as procissões, os sermões, do encontro, né? Descendimento. E podemos dizer também que no dia de hoje fechamos com chave de ouro. Agora a missa da noite não tem procissão, então o pessoal fica mais protegido, né? Então isso é bênção de Deus também, né? A gente faz a nossa parte na terra e Ele cuida daquilo que a gente não dá conta, que é a força da natureza, somente Ele pode controlar, só Ele que pode redirecionar também. Então, gratidão a Deus por isso. Vocês puderam observar que nós tendemos confissões na matriz, lá na Sagrado Coração de Jesus, e às vezes muitos de vocês não podem ir até lá. A Rosimar do padre, você não teria condições de deslocar um padre para atender lá, mas quando você já estava com a coisa ajeitada, não tinha como mexer, e se a gente mexesse, a gente passava um aperto terrível. Por quê? Na programação estava considerando confissões na quarta. Na quarta-feira foi o sepultamento de Dom Geraldo Souza. Tivemos que desmarcar o nosso mutirão e ir para Porto Firme. Julgamos para quinta. Nós pensamos assim: já que mudamos, vai parecer pouca gente. Nós quebramos a cara que pareceu muita gente. Então, eu tive que juntar o povo lá e falar: olha, só conta os pecados, direcionamento espiritual, outro momento, que nós tínhamos compromisso lá em oratórios. Na quinta-feira, aí eu falei: olha, na quinta-feira, vocês puderam observar que eu tinha lá 11 horas, confissões, 11 horas da noite, 23 horas de confissões. E eu fiquei atendendo confissões até 3 horas da manhã. Então, e mesmo assim, se tivesse mais padres, certamente pareceria mais gente. Então não teve como a gente providenciar um momento para vocês aqui. Mas esse é o ano jubileu, é o ano da graça, o ano jubilar. E o Papa Francisco propôs que nós padres pudéssemos o máximo conceder momentos de confissões para o povo. Então depois vamos pensar uma data interessante, talvez uma sexta-noite, ali por exemplo, 18 horas, o Padre Luiz da Paixão falou que topa vir aqui para ajudar, certo? Qualquer coisa a gente faz um mutirãozinho, eu, Padre Luiz da Paixão, Padre Marcelo, Cônego João, a gente pensa uma data, uns 4 padres, a gente vem aqui e atende confissões, porque é difícil deslocar, nem todo mundo tem carro, os horários também não atendem. Então depois vocês pensam qual que é o melhor dia da semana. Eu pensei sexta-feira, que sexta-feira é o dia penitencial. Mas vocês pensam o melhor dia da semana para nós virmos aqui entender confissões de vocês, tá bom? Que aí vocês não ficam, quem não confessou, a Páscoa são 5 semanas. E quem não faz também a Páscoa dentro do tempo da Páscoa, pode fazer depois também. O importante é a gente fazer a Páscoa, tá bom? Eu falei isso para o Rosimar, a vontade era de ajeitar, mas sabe que a coisa, quando você programa uma coisa, você mexe, você atrapalha, você desajusta mais. É importante deixar acontecer e fazer o outro momento. Então depois vocês podem olhar com carinho, tá? Entre as lideranças, o conselho, ver o melhor dia, que aí eu entro em contato com os padres. Se não puder vir todos, vem 2, pelo menos 2 padres para cá. E se eu perceber que tem 2 padres, tem muita gente para atender, aí eu uso aquele dispositivo que a igreja oferece, que é uma confissão extraordinária, que é a comunitária, que a gente faz o exame de consciência geral, dá um tempozinho para as pessoas pedirem perdão, depois a gente faz a absolvição geral. A gente tem que recordar que isso é uma opção extraordinária, não é o normal, o comum, tá bom? Mas numa situação de emergência a gente usa esse método também.
Tem algum recadinho da comunidade? Se tiver, pode aproveitar. Nós da comunidade agradecemos nosso querido amigo Júlio por estar vindo aí participar dessas 3 missas aí com a gente, né? Muito obrigada. E agradecer a todos também que ajudaram a fazer acontecer, né, aqui. Que não é fácil, né, fazer uma força. Eu falei que o pessoal trabalha com força. Só para vocês terem uma ideia, a gente programa e tem sempre os imprevistos. Na Sexta-feira Santa, que como aqui em Ponte Nova as 3 paróquias fazem juntos, juntou uma multidão. Aí nós contratamos um som, um carro, mas o carro não foi suficiente. Eu acho que tem 3 carros espalhados nessa comissão. O que os coroinhas fizeram? Isso sem ninguém pedir para eles. O padre Fernando falou comigo. Os coroinhas de nossa paróquia estavam puxando a fila. E quando eles perceberam que os marmanjos, as marmanjas estavam conversando, eles puxaram o terço. Não tinha nada programado. Eles mesmo, por conta própria, colocaram ordem. Sabe aquelas coisas que você nem dá conta, que as pessoas ajudam, vai aparecendo as confusões, que o pessoal vai se ajeitando? Então, assim, eu fiquei muito feliz com o padre Fernando falou: Padre Afonso, achei bonita a atitude dos coroinhas da paróquia. Quando eles viram que o pessoal estava bem, o som não chegava até cá, e o povo começou a conversar, mas eles arrancaram o terço lá e nós embalamos juntos. Então, assim, a festa era muito grande, então nem sempre acontece tudo arrumadinho, né? Mas é importante que transcorreu bem. O pessoal participou bem também, tiveram oportunidade, né? Então, E a rifa, a gente está com uma rifa de uma leitoa e um kit cobre-leite de casal. Vamos ajudar aí, gente, para muito bem. terminar aí a nossa obra, né? obra. Vocês estão vendo, nós estamos caminhando devagarinho. Temos que ir com cautela, porque ainda tem a questão do projeto aqui do presbitério, né? Como eu disse para vocês, que não é um salão de festa, é um espaço de celebração, então não pode fazer de qualquer jeito, não. Tem que fazer da maneira correta, não ter que ficar depois remendando, com esses puxadinhos, né? A questão elétrica também, nós solicitamos um engenheiro também elétrico para ajudar a pensar, porque não é só luz, não é só iluminar, tem que casar luminosidade para realçar também o espaço sagrado. Então, são algumas coisas que só quem é formado na área que tem autoridade para falar. Mas esse ano, se Deus quiser, esperamos que o Natal já seja celebrado aqui com toda a inauguração que compete à igreja. Então tem um recadinho aqui. E vamos para esse recadinho que eu tenho que terminar, que parece que a outra missa agora vai sobrar para mim também. Gente, é só para lembrar que todas as quintas, às 3 da tarde, hora da misericórdia, nós temos adoração na casa paroquial. Para quem tiver interesse, seja bem-vindo, tá? Todas as quintas, às 3 da tarde. Adoração ao nosso Senhor, ao Santíssimo Sacramento. Obrigada. Então, esse horário, às vezes nem não dá para todo mundo, mas quem tiver disponibilidade, vá e reze para aqueles que não podem ir. Então, toda quinta-feira é o dia da instituição da Eucaristia. Quando nós tivermos a nossa capelinha do Santíssimo prontinha, já podemos fazer essa adoração aqui mesmo, tá bom? Mas até lá, continua na casa, tá bem? Então, toda quinta, às 15 horas. Mais recado? Não, né? Agora o recado é despedir para vocês irem embora, né? Alguém fez aniversário esses dias ou não? Lá nós tivemos aniversariante hoje pela manhã, ontem à noite. Ninguém? Então tá bom. Então vamos agora ficar em pé. Nós já recebemos a bênção, mais importante que a bênção do Santíssimo Sacramento, mas tem uma própria também do tempo da Páscoa, que nos ajuda a entender a grandeza dessa solenidade. Então a cada oração vocês responderão amém. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus, com o coração exultante,
a festa das alegrias eternas. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. E de paz o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Deseja feliz paz para quem está ao seu lado. Deus que sabe de tudo.